Salve, salve, senhoras e senhores, Spider, o leigo na área, novamente, diretamente da Ike Marisol. Piter por ser meu sobrenome, o leigo, porque até meu presente momento eu não tenho faculdade, nunca entrei numa universidade. Pode ser que isso mude no futuro, mas até meu presente momento me encontro nessa situação, sendo meu presente momento uma quinta-feira, dia 19, eu não consigo enxergar por aqui, tá? Eu tô olhando aqui só por olhar. Mas quinta-feira, dia 19 de janeiro de 2023, às 14 horas 37 minutos, com alguns segundos, conforme você pode ver no relógio aqui atrás de mim. Eu sei que vocês conseguem enxergar bem, eu não tô enxergando muito bem assim aqui atrás, mas enfim, vamos lá. As letrinhas miúdas pela tela do celular ficam menores ainda. Bom, enfim. Vídeo anterior provavelmente foi em relação à explicação, comentários a respeito de Gênesis capítulo 6, versos do 1 ao 5, se eu não me engano. E no vídeo anterior eu comentei que os homens serão semelhantes aos anjos na ressurreição, né? Comentando a respeito dos anjos não possuírem membros. Alguns certos membros, assim como o ser humano possui, né? Dando a entender que os anjos não se procriam. A mesma quantidade de anjos criada no momento da formação, da criação dos anjos, esse número se mantém até os tempos de hoje, né? É claro, nesse meio tempo Deus pode ter criado mais anjos, mas os anjos em si não podem procriar. Anjo não gera mais anjo, né? Num sentido literal. Num sentido figurado, o anjo que está na igreja de Filadélfia escreve e tal coisa, assim, né? No sentido figurado, o anjo sendo o pastor da igreja. Nesse sentido figurado, anjo gera anjo, porque pastor gera pastor, né? Como a minha pastora aqui na igreja diz, ovelha gera ovelha, né? Então subentende-se também que pastor gera pastor, sendo assim, no sentido figurado, anjo gera anjo, né? É claro que nós temos um único pastor, que é o pastor das nossas almas, né? Se eu não me engano, Paulo, Pedro ou João, em uma das cartas que eles escreveram, comentam sobre isso. Talvez na carta de Tiago também fale alguma coisa sobre isso, mas eu não me recordo agora de cabeça. E eu comentei que isso é algo que o próprio Jesus falou, né? Eu não trouxe a referência, eu tentei procurar a referência aqui. Eu vou tentar achar ela aqui de volta, porque eu fechei a Bíblia. Aí eu vou tentar achar a referência sobre isso de volta novamente. A pergunta irônica dos saduceus, eu acho que é aqui, ó. Haveria pois 7 irmãos, segundo, assim os 7 tomaram e não deixaram semente. Na ressurreição, pois quando eles ressuscitarem, de qual deles? Marcos capítulo 12, versos 23 em diante. Na ressurreição, pois quando eles ressuscitarem, de qual deles será a mulher? Pois os 7 a tiveram por mulher. Versículo 24 de Marcos 12. E respondendo-lhes Jesus, disse: porventura não errais vós por isto, porque não compreendes as Escrituras e nem o poder de Deus? Versículo 25, porque quando ressuscitarem de entre os mortos, não se casarão, nem se darão em casamento, mas serão como os anjos que estão nos céus. E quanto aos mortos que hão de ressuscitar, não lestes no livro de Moisés, no trecho em que se fala da sarça, como Deus lhe disse:
Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Então, ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Desta forma, estáis em grande erro. Né? Voltando ali ao versículo 25, que fala a respeito do que eu havia comentado no vídeo anterior, porque quando ressuscitarem dentre os mortos, não se casarão, nem se darão em casamento, mas serão como os anjos que estão nos céus. Né? Isso significa que nós, quando ressuscitarmos na ressurreição dos mortos, nós nos tornaremos anjos? Não, o texto é claro. Serão parecidos, serão semelhantes, serão como os anjos que estão nos céus. Os homens não se tornarão anjos, serão semelhantes a anjos, certo? Teremos um corpo renovado, glorificado, um corpo revestido da incorruptibilidade, certo? E não teremos necessidade de termos certas relações. Eu vou colocar nesses termos assim, tá? Então tá aqui a base bíblica para indicar que anjos não são nem macho nem fêmea. Anjo é anjo, não necessariamente existe anja nem anjo, certo? Anjo é anjo. E eu comentei também que muitos serão chamados, mas poucos serão escolhidos. Eu não trouxe a referência bíblica porque bem na hora que eu ia comentar sobre isso, cortou o vídeo. Porque primeiro o celular estava sobreaquecido, e por o celular estar sobreaquecido, ele começou a consumir mais bateria mais rapidamente. Não que tivesse cheio a bateria do celular, ele estava com menos de 19%, vamos colocar assim. Quando comecei a fazer o vídeo da leitura de Gênesis, então ele tinha muito menos carga quando eu comecei a fazer o vídeo de comentário, né, que foi o vídeo, provavelmente foi o vídeo anterior. Então ele gravou pouquinho mais de 20 minutos com alguns segundos e já estava com pouquíssima bateria, né? Então ele gravou bem até. Eu não ia comentar sobre isso porque esse vídeo provavelmente vai sair lá pela metade de março, né? Pelo que eu tava vendo ali no YouTube Studio. Quero pegar o calendário aqui. No vídeo da leitura o livro da leitura de Gênesis capítulo 6 vai sair no sábado, dia 4, às 11h15 da manhã. E o primeiro vídeo sobre comentários de Gênesis capítulo 6, versículos do 1 ao 5, vai sair dia 11 de março. Né? Então esse vídeo que você está vendo agora provavelmente ficou público no dia 18 de março de 2023, no sábado, provavelmente às 11h15, né? E esse vídeo se tornou público no dia 18 de março de 2023 e ele está sendo gravado dia 19 de janeiro de 2023, né? Então você vê que eu já tenho alguns vídeos na fila de espera, né? Eles vão se tornar públicos todo sábado de cada mês, né? Eu não ia... tá sobreaquecendo, então vamos lá. Deixa eu ver se consigo aumentar a velocidade da rotação do ventilador. Pode olhar aqui no relógio quanto tempo eu vou demorar. Voltando. Cadê o foco? Tá ali, beleza.
Eu a princípio, não sei se está aparecendo um pouco mais de ruído por causa do ventilador agora, tá? Desculpa se estiver, mas enfim. Eu não ia comentar sobre isso, mas eu achei por bem mencionar. Ontem meu sobrinho sofreu um acidente de moto e os médicos acharam por bem amputar parte da perna dele. Não sei se a direita, não sei se a esquerda. Fato é que hoje meu sobrinho tá sem uma das pernas. E isso me entristece. Por um lado. É claro, eu tô muito contente que ele tenha sobrevivido ao acidente, um acidente de moto, né? Foi algo muito grave que aconteceu. Muito provavelmente foi ele o responsável pelo acidente, não foram terceiros, tá? Apesar de eu não saber de fato o que aconteceu na realidade, pelo que meu irmão, que é cabo da Polícia Militar do Paraná, comentou comigo, muito provavelmente foi ele, foi o meu próprio sobrinho quem causou o acidente que fez com que a perna dele fosse amputada, né? Gente, posso ser sincero aqui com vocês? Desistam de moto, cara. Pô, eu sei que moto é irado, que moto é legal, que algumas pessoas curtem moto demais. Mas, cara, eu sei que carro também é passível de sofrer acidente. E acidentes graves, inclusive, mas o fato de você ter mais chances de sobreviver num acidente de carro do que num acidente de moto faz com que eu peça para você encarecidamente, deixe de andar de moto. Antes de ônibus, antes de avião, antes de carro, antes de bicicleta, ande a pé. Mas evite moto, sabe? Porque na moto você é o próprio paraquedas, não. Na moto você é o próprio... a própria parte da frente ali que protege o carro, para-choques, não é para-choques? É o para-choque do carro, né? Na moto você é o próprio para-choque da moto. Então, sabe, perdeu parte da perna por bobeira. E isso é muito triste, né? Graças a Deus, Deus manteve a vida dele. Eu perguntei para Deus, meu irmão sofreu um acidente, não de moto, mas ele caiu de uma árvore. Ele estava fazendo a poda de uma árvore e um dos galhos em que ele estava ricocheteou ele para cima assim, ele caiu com tudo assim. E também quebrou a perna em vários lugares, o punho, a mão, né? Só que não teve que fazer amputação nenhuma. E eu perguntei, poxa, tem que amputar a perna. Por que amputar a perna do piá com 23 anos de idade, novo de tudo? E aí me veio a resposta. Você prefere ele sem uma das pernas, mas vivo com você, tendo a possibilidade de passar pela restauração de vida aqui na Terra, e mais do que isso, a ressurreição dos mortos, mesmo sem uma das pernas? Ou você prefere teu sobrinho com as duas pernas estirado num caixão? Eu falei, sim, ponderando, eu prefiro ele sem uma das pernas, mas na eternidade junto comigo, do que na eternidade longe do Senhor. Aí aquela, poxa, mas que Deus cruel é esse que você serve, que teve que fazer você escolher entre um rapaz com as duas pernas morto e um rapaz com uma das pernas amputadas vivo? Que Deus cruel é esse? Eu não quero servir a esse Deus. Cara, olha só.
Vídeos anteriores eu comentei sobre isso. Deus se responsabiliza por aquilo que ele manda. E eu tenho certeza que Deus não mandou ele sair louco de moto. Tenho certeza que Deus não mandou ele pegar a moto dele e ficar cortando o giro e ficar andando por aí igual um Zé Ruela, vou pôr esse termo, para não falar coisa pior, né? Ai, eu tenho certeza que Deus não mandou ele fazer isso. E se Deus não mandou ele fazer isso, a consequência... Poxa, mas Deus não podia ter livrado ele. Deus queria ter livrado ele. Tanto é que sempre usou meus pais, os avós dele, os próprios pais dele, amigos dele que estão ao redor dele. Cara, você anda igual um louco nessa moto, piá. Hoje, pelo jeito, vai ser mais um vídeo de desabafo do que de comentários sobre a palavra. Mas ainda assim, a gente tira alguma conclusão disso, né? Do que aconteceu com meu sobrinho. Conselhos. Na multidão de conselhos, a sabedoria. E houve multidão de conselhos sobre o meu sobrinho e a moto dele. É claro, acidentes acontecem, a gente não está livre disso. Eu mesmo já sofri alguns acidentes, mas graças a Deus sempre recebi livramento. Os poucos arranhões que eu tenho são por bondade de Deus mesmo, mas dos acidentes que eu sofri de moto, de carro, nunca sofri acidente de moto, mas os acidentes que eu sofri de carro, porque causaram um acidente, não porque eu causei o acidente, nenhum arranhão, sabe? De todos Deus me livrou. Mas é aquela, eu tava no propósito, certo? De todas as coisas ruins que me aconteceram, eu estava num propósito e todas essas coisas aconteceram por um propósito. E é o que eu expliquei em vídeos anteriores. Como eu estava em propósito, eu acredito que esse propósito tenha sido enviado pelo próprio Deus. E de volta, se é Deus quem manda, Deus se responsabiliza pelos resultados. Então você vê, dos acidentes que eu já sofri, não tive nenhum arranhão, né? E se tive arranhão, foram pouquíssimos, foram assim, muito superficiais, que nem marca não me deixaram. Então se Deus está no propósito, Deus guarda, Deus protege, Deus cuida. Mas se a pessoa está fora do propósito de Deus, está em desobediência, está em relação a Deus, Deus cuida, sim, né? Foi evidente o cuidado que Deus teve com o meu sobrinho, não deixando ele falecer, porque acidente de moto é sempre a possibilidade maior é o falecimento, mas Deus não permitiu que ele falecesse, mas infelizmente permitiu que ele perdesse uma perna. De volta, fico chateado por causa da perna que ele perdeu, mas fico exultante em alegria por ele ainda estar vivo. É como o próprio médico falou para a senhora mãe do meu sobrinho, Ariana. Olha, Ariana, o que você prefere? Teu filho com as duas pernas num caixão, ou teu filho sem uma das pernas, mas vivo com você? Isso é uma pergunta que não se faz para mãe nenhuma. Mas, devido à gravidade dos ferimentos, foi necessário ela receber essa pergunta, né? Então, ela optou pela vida e não pela morte. Muito embora eu acredite que ele tenha optado pela morte e não pela vida, né? Pela forma como ele andava de moto. Mas aprove a Deus resguardá-lo em vida, ainda que
com a perca de uma das pernas. Espero que isso tenha servido de certa forma de lição para ele. Se você está assistindo esse vídeo, Matheus, espero que você tenha acordado para a vida de fato e tenha deixado de andar de moto, né? Porque eu acho muito terrível você ter perdido uma perna e por bobeira, literalmente. Meu pai conta que no dia anterior, meu pai, né, avô do meu sobrinho, ele conta que no dia anterior ele comentou: Matheus, anda devagar com essa moto, cara. Vá com calma nessa moto. Não, vô, não dá nada, comigo não acontece nada. E acontecer isso, cara. Aí pode ter gente, não, foi praga de vô, foi praga de pai, foi praga de mãe. Cara, não é, cara. Não é praga, é cuidado. A gente não quer que coisas ruins aconteçam. Vídeos anteriores eu comentei sobre isso também, né? Deus não quer que coisas ruins aconteçam com o ser humano, mas é o próprio ser humano quem busca essas coisas ruins, né? Bom, enfim. Vídeo anterior, provavelmente eu estava comentando também sobre que muitos são chamados, porém poucos são escolhidos, né? Mateus capítulo 20... Mateus capítulo 20, versículo 16. Assim, os últimos serão primeiros e os primeiros últimos. Porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. E eu estava comentando que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Da forma como está escrito, dá a entender que dentre aqueles que são chamados, Deus ainda escolhe alguns poucos, né? Mas não, Deus chama a todos para a salvação, né? É como comentei em vídeos anteriores. Eis que coloco diante de vós a bênção e a bênção e a maldição. Mas eu espero sinceramente que vocês escolham a bênção. Eis que eu chamo a todos. Inclusive, tem um texto que fala exatamente isso, né? Mateus 11, se não me engano. Mateus 12. Mateus 11, do 24 ao 30. Eu vou ler aqui com vocês. Contudo, eu vos digo que no dia do juízo haverá mais tolerância para a terra de Sodoma do que para ti. Naquele tempo falou Jesus com as... Mateus 11, 25 ao 30. Naquele tempo falou Jesus: com ações de graças te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece plenamente o Filho, senão o Pai. Ninguém conhece plenamente o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim todos vós, os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso seguro para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Porque meu jugo é suave e leve é meu fardo. Tem uma canção do falecido Miro que canta isso. Enfim, o chamado é para todos.
Mas e como é que Deus escolhe alguns no meio desses todos? São alguns que se escolhem no meio desses todos. Como eu havia começado a explicar o comentário do vídeo anterior, talvez você seja chamado, mas não esteja sendo escolhido. Você fica na dúvida, puxa vida, será que é eu? Será que é pra mim isso? Será que eu também fui chamado? Cara, se coloque na posição de escolhido. Não, eu fui chamado, então eu sou escolhido. Eu vou lá e vou ser escolhido porque eu tô me tornando escolhido agora, sabe? Se coloque na posição de escolhido. E então você é um escolhido, sabe? Muitos são chamados, mas poucos agem como escolhidos. Eu acho que seria a melhor tradução para esse texto, tá? Porque ele chama a todos, mas nem todos ouvem a voz dele, né? Nem todos reconhecem a voz dele. Algumas pessoas vão dizer, não, isso é para outra pessoa, não é para mim, né? Ou algumas pessoas podem dizer, não, isso é para mim no futuro, para mim agora isso não é válido, né? Cara, se coloque na posição de escolhido agora. Hoje, se ouvires a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração, né? E fica aqui o chamado para você ser, para você agir como escolhido, ok? Como é que eu ajo como escolhido? Vivendo a plenitude do amor ao Senhor, amando a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a si mesmo. Da mesma forma como você se auto-ama, ame aos outros, né? Eu vou encerrar esse vídeo por aqui, para eu tentar começar a comentar sobre Gênesis de volta, tá? Peço desculpa a todos pelo... Peço desculpa não, né? Eu agradeço a compreensão de todos, né? Por terem ouvido esse meu desabafo até aqui. Mateus, fique vivo, cara. Fique vivo. Porque você é muito massa, cara. Você é um cara muito massa, tá? É isso. Até a próxima. Falou.